Bom dia, pessoal. Eu resolvi, na verdade, fazer essa apresentação como uma forma de revisar e de fixar o conteúdo que nós discutimos na aula passada. Dessa forma, ela vai ficar como uma atividade assíncrona, juntamente com o exercício que eu já vou postar para vocês. E vocês terão até a próxima aula, como está indicado lá no Google, né, no Classroom, para entregar. Na próxima aula, então, após a discussão de hoje, né, que vai acrescentar aí a discussão de microglia, né, e outras estruturas do sistema nervoso central, então nós passaremos para a discussão de um caso clínico, de um outro caso clínico abordando o sistema nervoso periférico. E depois faremos mais uma aula de fixação, tá? Bom, então, como eu falei, como nós discutimos na aula passada, naquela discussão de caso clínico, né, de raiva humana, né, o sistema nervoso ele é constituído dividido em duas partes principais, como você já deve ter estudado. O sistema nervoso central, né, que compete, né, que é formado pelo cérebro, a medula espinhal e parte neural do olho, e o sistema nervoso periférico, constituído pelos gânglios periféricos, nervos e as terminações nervosas. Né? Então, as terminações nervosas, né, que formando a árvore constituída por gânglios, sistema nervoso e gânglios e receptores e efetores. E vocês lembram muito bem, quando nós vimos na aula de raiva humana, que a doença ela acomete tanto o sistema nervoso periférico quanto o sistema nervoso central. Bom, do ponto de vista celular, o sistema nervoso central é constituído por neurônios e células da glia, também chamado de neuroglia. Tá? E o sistema nervoso periférico é constituído por neurônios e células satélites, ou células de Schwann, que são análogas às células da glia, tendo inclusive algumas funções bem correlatas. Do ponto de vista histológico, o sistema nervoso central ele é dividido em substância branca, que é uma parte do sistema nervoso central, né, do córtex cerebral, localizada, né, logo abaixo das camadas que constituem esse córtex cerebral, que são basicamente, além de outras estruturas, que são basicamente formadas por prolongamento de neurônios e células da glia. Contém poucos ou não contém corpos celulares dos neurônios e grande quantidade de mielina, o que dá o aspecto brancacento ou esbranquiçado para essa área. Né? Essa mielina, então, ela envolve os axônios. A substância cinzenta, então, ela é constituída por corpos celulares dos neurônios, células da glia e prolongamentos desses neurônios. Dessa forma, todo neurônio é constituído por um corpo celular ou soma, que é constituído pelo núcleo, e um citoplasma ou pericário, que é rico em retículo endoplasmático rugoso, que vai formar o corpúsculo de início. Tá? E é esse corpúsculo de início que desaparece, né, no momento em que o neurônio ele é comprometido por determinados agentes lesivos, fenômeno esse chamado de cromatólise, rico também em complexos de Golgi, né, organelas do complexo de Golgi, mitocôndrias e neurofilamentos, neurofibrilas e microtúbulos, que tem uma importância fundamental nos transportes, por exemplo, no caso do vírus da raiva, né, e na formação dos chamados corpúsculos de Negri, como vocês devem lembrar. Bom, além do soma, esse neurônio também ele é constituído por dendritos, tá certo? Que vai formar a chamada árvore dendrítica, onde nós vamos encontrar estruturas chamadas de espículas dendríticas, que vão ser pontos de contato ou interseção entre os neurônios, onde vai estar localizada as estruturas sinápticas. E o axônio, né, com seu cone de implantação, como eu falei para vocês, o axoplasma e o telodendro, que nada mais é do que as ramificações finais desse axônio. Então aqui nós temos então, a região do corpo, né, que é rico em substância de início, que desaparece quando o neurônio ele sofre lesão, fenômeno este chamado de cromatólise.
nós vamos ter um núcleo que normalmente é vacuolizado com nucleolevidente, como eu mostrei para vocês, né? E aqui a árvore dendrítica, tá certo? E sobre essa árvore dendrítica nós vamos ter as espículas ou espinhas dendríticas, que constituem os pontos de contato entre os neurônios, onde vão estar localizadas as sinapses. Além disso, nós temos o cone de implantação axonal, né, o axônio propriamente dito, e aqui o telodendro, né, que são as ramificações finais do axônio, que fazem sinapse, por exemplo, com uma região efetora, aqui no caso o tecido do músculo esquelético. Tá? Esse axônio ele vai ser revestido por uma bainha de mielina, né? Essa bainha de mielina formada pelas células de Schwann. Tá? E entre as diversas porções da bainha de mielina, nós podemos encontrar uma porção não recoberta por mielina, chamada de nódulo de Ranvier, que é importante para aquela condução, né, para aquele processo de condução saltatória observada na fisiologia ou na neurofisiologia dos neurônios. Aqui nós temos então o corpo neuronal com a substância de início, o núcleo vacuolizado com o nucleolo central, né? O cone de implantação, o dendrito apical, né? O cone de implantação axonal, o axônio, tá certo? E no final dessa porção axonal nós vamos encontrar o telodendro. Vejam que todo esse neurônio ele é rico em retículo endoplasmático rugoso, que vai compor a chamada substância de início, mitocôndrias, tá certo? Mitocôndrias e aparelho de Golgi. Aparelho de Golgi. Bom, de acordo com a morfologia dessa árvore axonal e árvore dendrítica, nós podemos dividir os neurônios em dois tipos. Neurônios Golgi tipo 1, onde o axônio ele se estende para além da área da árvore dendrítica, e neurônio Golgi tipo 2, onde o axônio termina em região próxima, antes do limite da árvore dendrítica. Exemplo, as células estrelares do córtex cerebral. Além disso, nós podemos classificar os neurônios em bipolar, pseudonipolar e multipolar. O bipolar, nós vamos ter uma árvore dendrítica axonal que normalmente faz protusão ou se estende para dois polos opostos da célula. Tá? Exemplo de neurônios bipolares são aqueles encontrados nas estruturas sensitivas como a retina, o epitélio olfatório, o sistema vestibular e o sistema auditivo. O neurônio pseudonipolar, na qual nós vamos ter a emergência de um axônio que posteriormente se ramifica para dois polos opostos. Tá? Então o axônio se divide próximo ao corpo celular, né? O curto axônio dos neurônios pseudo-unipolares ou unipolar se divide em dois ramos. O ramo periférico transporta a informação da periferia e o ramo central termina na medula espinhal ou tronco cerebral. Essas células são encontradas nos gânglios sensitivos dos nervos cranial ou espinhal. E os neurônios multipolares. Quando nós vamos ter, por exemplo, uma árvore dendrítica diversa, né? Nós vamos ter um axônio normalmente, uma árvore dendrítica, tá? Um axônio e uma árvore dendrítica com morfologia diversa, tá? Aqui o neurônio piramidal, que é um exemplo de um neurônio pseudonipolar, e uma célula de Purkinje. Tá? Nesse caso, muitos dendritos e um único longo axônio emergem do corpo celular. A célula piramidal do córtex cerebral e a célula de Purkinje do córtex cerebelar são exemplos de neurônios multipolares. Novamente, aqui vendo um pouco da estrutura do soma ou do corpo celular, né? Quando nós vamos ter a árvore dendrítica, né? Onde nós vamos encontrar as espículas dendríticas, que são pontos de contato entre os axônios, onde vai estar localizadas as sinapses. Aqui, o retículo endoplasmático rugoso, que é riquíssimo, né? Que é ricamente encontrado no soma ou no pericárdio, né? As cisternas do complexo de Golgi e as mitocôndrias. Vejam que todo esse aparato ele é sustentado por uma rede, né, de citoesqueleto, né,
com filamentos intermediários, tá? E outros tipos de filamentos que vão compor o chamado esqueleto de sustentação dessa célula, e que vão ser importantíssimos não só para o formato para a constituição do formato celular, como para o transporte de vesículas no citoplasma ou axoplasma dos axônios dessas células. Então, o agrupamento desses neurônios e axônios, eles vão formar algumas estruturas que são conhecidas no estudo da histologia do sistema nervoso. Os núcleos, normalmente, são agrupamentos de neurônios que são funcional e estruturalmente relacionados. O neurópilo são áreas constituídas por dendritos muito próximos, ramificações axonais com muitas sinapses e células gliais. O estrato ou lâmina, né, são agrupamentos neuronais que ocorrem em camadas. As colunas são neurônios em grupos longitudinais. Os tratos, fascículos ou feixes ou leminísticos são feixes de axônios que normalmente são observados na medula óssea, na medula espinhal. E os gânglios, que são um grupo de neurônios do sistema nervoso periférico, na qual nós vamos ter dois tipos de gânglios, o gânglio motor e o gânglio sensitivo. E os nervos, ramos ou raízes são axônios derivados desses gânglios. As sinapses, então, elas são estruturas constituintes dos chamados dendritos, das chamadas espículas dendríticas, tá certo? E, de acordo com o tipo de interseção, ou de junção, ou de contato dessas células, nós podemos ter uma sinapse que liga um axônio terminal ao soma ou pericário, uma sinapse que liga o axônio terminal a um dendrito, que é aqui no caso, e uma sinapse que pode ligar um dendrito com um axônio, ou um axônio com outro axônio. Né? No primeiro caso, nós chamamos de sinapse axossomática, porque liga um axônio ao soma, ou axodendrítica. Né? No segundo caso, nós temos os axônios axodendríticos, tá certo? Os dendritos, né, na verdade, as sinapses axodendríticas. E no terceiro caso, as chamadas sinapses axônicas. Vejam que essa estrutura sináptica, ela tem como função principal, né, lógico, a transmissão do impulso nervoso, né, e o controle desse impulso nervoso ao longo, né, das fibras axonais ou dendríticas desses neurônios. Então aqui nós temos a sinapse axossomática, a terminação do axônio faz contato com o corpo celular de um outro neurônio. A sinapse axônica, a terminação do axônio faz contato com outra extremidade axonal. Tá? A sinapse axodendrítica, que a terminação de um axônio faz contato com um dendrito. E a sinapse axoespícula, que a terminação de um axônio faz contato com uma espícula dendrítica. Bom, a transmissão sináptica, aqui não é o nosso objetivo estudar a transmissão sináptica, mas normalmente nós temos a fusão das vesículas pré-sinápticas com a fenda sináptica, a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, sua ligação à membrana pós-sináptica com transmissão do impulso nervoso, tá certo? Posteriormente, esses neurotransmissores eles são reabsorvidos, né, pela fenda pré-sináptica e normalmente são reutilizados na transmissão do impulso nervoso. Tá? Então, tem uma função primordial nesse processo de transmissão sináptica, claro, desde a estrutura dos microtúbulos, que vão transportar essas vesículas sinápticas com neurotransmissores até a terminação, até a fenda, né? até a membrana pré-sináptica, tá? A ligação dessa vesícula sináptica, dessa vesícula com neurotransmissor, à fenda pré-sináptica, que ela é controlada, né, por influxos mediados por canais de cálcio dependentes de voltagem, tá certo? E a sua ligação na membrana pós-sináptica. Posteriormente, essa ligação é quebrada e então o neurotransmissor é reabsorvido
para novamente depois ser disponibilizado na fenda pré-sináptica. Tá? Então, no processo de transmissão sináptica, os neurotransmissores eles são armazenados em vesículas sinápticas por transporte anterógrado via cinesina até a terminação sináptica. A membrana da vesícula sináptica ela é constituída por proteínas de ancoragem vesicular e se ligam às proteínas de ancoragem de membrana na membrana pré-sináptica. Ocorre então a despolarização dependente de cálcio com exocitose da vesícula sináptica e liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, né? Ou receptor na membrana pré-sináptica. A degradação enzimática na fenda e captação na fenda e captação e degradação na célula. Então aqui, mais uma vez, ilustrando os tipos de contato, né, dos diversos da malha neural com o corpo celular, né, com transmissão ou inibição do neurônio, dependendo da natureza do neurotransmissor observado. Bom, todo esse processo, pessoal, toda essa estrutura aqui que eu revisei para vocês e que nós já vimos, né, uma parte dessas estruturas quando nós vimos o caso de raiva, né, ele é sustentado por um tecido fibroconjuntivo, que nós chamamos de células da glia ou neuroglia. A neuroglia ela é constituída basicamente por astrócitos, tá? Oligodendrócitos e microglia. Tá? E ela pode ser marcada por técnicas de coloração como a impregnação pela prata ou ouro, né? Serve de isolante elétrico, não gera impulsos nervosos, não fazem sinapses, são capazes de se multiplicar e, em virtude dessa capacidade que ela tem de sofrer mitose, a maior parte dos tumores do sistema nervoso central eles são de origem microglial, tá certo? Uma vez que são células capazes de sofrer divisão celular. E tem como função principal a sustentação estrutural e na criação de condições locais para o adequado funcionamento dos neurônios. Bom, como eu falei para vocês, a glia ou neuroglia ela é constituída por astrócitos, tá? A microglia e os oligodendrócitos. Os astrócitos eles podem ser divididos em dois tipos, dependendo da morfologia das suas projeções, né? Das suas projeções celulares, né? Em astrócitos protoplasmáticos e astrócitos fibrosos, tá certo? E a microglia, tá certo? Que na verdade constitui o que nós chamamos de sistema imunológico tecidual do sistema nervoso central e que é constituído basicamente por células da linhagem macrofágica, né? Além dos oligodendrócitos, que tem uma função primordial na criação e na manutenção da bainha de mielina que envolve os neurônios. Tá? Os astrócitos, então, eles são as maiores células da glia, né? Então, eles são compostos por estruturas chamadas de prolongamentos, chamadas de pés vasculares, né? Ou pés terminais, que envolvem os capilares sanguíneos, induzem junções oclusivas e que são importantíssimos na formação da barreira hematoencefálica. E prolongamentos, além de prolongamento na superfície do encéfalo e medula espinhal, que reveste o tecido, né, formando a glia limitante na pia mater. Sintetiza estruturas tróficas, retira o excesso de potássio e neurotransmissores do meio aonde o neurônio está imerso, criando assim um ambiente de homeostase adequado para o correto funcionamento desses neurônios. Além de filamentos gliais, como a proteína fibrilar glial ou filamento intermediário, que é corado pela imunohistoquímica. Nós temos então dois tipos de astrócitos, dependendo da morfologia dessa árvore, né, desses prolongamentos astrocitários. O astrócito protoplasmático e o astrócito fibroso. Normalmente o astrócito protoplasmático está presente na substância cinzenta e o astrócito fibroso presente na substância branca. Então aqui nós vamos observar, por exemplo, esses astrócitos, né, com os pés vasculares que fazem protusão
e entra em contato com as estruturas vasculares, contribuindo para a manutenção da barreira hematoencefálica, tá? Além também de fazerem prolongamentos, né? Emitirem prolongamentos, formando a chamada glia limitante, né? Que faz contato com a pia mater. Tá? Além, claro, de manter contato com os próprios neurônios, criando assim um ambiente adequado para o seu funcionamento. Tá? Os astrócitos estão presentes no sistema nervoso. Tá? São células ramificadas com processos citoplasmáticos que terminam em expansões chamadas de pés terminais. Os pés terminais cobrem os neurônios, dendritos e corpos celulares, a superfície interna da pia mater e todos os vasos sanguíneos do sistema nervoso central. A união dos pés terminais que reveste a pia mater forma, coletivamente, a glia limitante, ou membrana glial limitante. Aqui os astrócitos, né, a barreira hematoencefálica, formado basicamente por células endoteliais que têm, na verdade, junções intercelulares bem oclusivas, né, e que também são formadas através do que nós chamamos de pés, né, vasculares. No sistema nervoso central, os capilares são revestidos por células endoteliais contínuas unidas por junção de oclusão. E as substâncias só podem alcançar o tecido nervoso através de células endoteliais. Entretanto, a água, os gases e as moléculas lipossolúveis podem se difundir através das células endoteliais. As junções de oclusão entre as células endoteliais são o principal componente da barreira hematoencefálica. Outros componentes são a lâmina basal dos endotélios capilares e a terminação dos pés vasculares do astrócito. Os oligodendrócitos são o segundo tipo de célula que compõe a glia, né, e que são responsáveis pela mielinização do axônio no sistema nervoso central. Um oligodendrócito, em geral, pode formar de 40 a 50 internódulos, que são segmentos de mielinas de um processo individual. Próximos aos corpos celulares, estão localizados normalmente próximos aos corpos celulares dos neurônios. E tem interdependência metabólica entre o neurônio e o oligodendrócito. Ou seja, o metabolismo, tanto de um quanto o outro, sofre uma interdependência e influência um do outro. Tá? Aqui, então, nós temos o corpo celular dos oligodendrócitos e aqui as diversas ramificações que vão envolver os axônios, criando o que nós chamamos de barreira mielinizante. Aqui a mielina, corada em azul, por uma técnica especial de Luxol, tá certo? E de forma que essas células têm uma importância fundamental na formação da bainha de mielina. E finalmente a microglia, né? Que é composto por corpo celular alongado e pequeno, prolongamentos curtos com aparência espinhosa. São pouco numerosas. Em geral, a microglia elas são de origem macrofágica, pertencente ao sistema mononuclear fagocitário. São as chamadas células protetoras imunológicas do cérebro e medula espinhal, e migram para locais de morte neuronal, proliferam e fagocitam as células mortas. A histogênese ocorre no embrião, limpa o excesso de neurônios e células gliais inviáveis. Essa microglia ela tem uma importância fundamental porque, em geral, ela funciona como um sítio privilegiado onde alguns vírus podem se esconder, como, por exemplo, o vírus HIV. Daí, o tratamento antirretroviral não induzir a cura do HIV, uma vez que eles podem se albergar nessas células astrocíticas ou da microglia, tá certo? No sistema nervoso periférico, tá? E dessa forma fica livre da ação dos antirretrovirais, assim como também pode servir como sítio privilegiado, né, onde se esconde alguns vírus, como por exemplo o vírus JC, que causa uma leucoencefalopatia espongiforme. Bom, as células microgliais, elas são células fagocitárias do sistema nervoso central. As células microgliais, os macrófagos residentes, são os macrófagos residentes do sistema nervoso central. São as primeiras células que respondem à lesão no cérebro, por exemplo, na esclerose múltipla ou no trauma.
As células microgliais produzem substâncias químicas que atraem e permitem a passagem de leucócitos através da barreira hematoencefálica para iniciar as doenças neuroimunológicas. As células microgliais e os astrócitos interagem entre si e modulam o início e a continuidade das respostas imunológicas. A falta de equilíbrio neste mecanismo de interação celular causa autoimunidade direcionada ao sistema nervoso central e inflamação, o que pode causar degeneração do sistema nervoso central. Bom, as fibras do sistema nervoso central, então, elas são circundadas, tá certo? Elas são circundadas por fibras, né? As fibras mielínicas, tá? No sistema nervoso central, né? Elas são constituídas, na verdade, a fibra nervosa, ela é constituída por duas estruturas principais, o axônio mais as bainhas envoltórias, né? As fibras nervosas, então, elas vão se agrupar formando feixes ou tratos e nervos, né, que são um agrupamento de várias fibras. Então, as fibras, nós podemos ter as fibras mielinizadas, né, são aquelas no sistema nervoso central constituída pelo oligodendrócito, né, cada prolongamento engloba vários axônios, e no sistema nervoso periférico, como as células de Chauvin, onde uma célula ela é envolta por uma única célula de Chauvin. A bainha de mielina, então, ela é constituída por um conjunto de envoltórios concêntricos proveniente da célula envoltória. Tá? Ela é constituída por um complexo lipoproteico, que funciona como isolante elétrico. Tá? Entre as áreas mielinizadas, nós vamos encontrar internódulos, ou chamados nódulos de Ranvier, né? Que são as porções do axônio que não estão recobertas por bainha de mielina, e a incisura de Schmidt-Laterman, né? Na qual o citoplasma das células que na verdade são constituídas pelo citoplasma das células de Chauvin, né? Só no sistema nervoso periférico. Então aqui, olha, nós temos as células de Chauvin, né? Abraçando o axônio no sistema nervoso periférico, tá? Formando uma estrutura concêntrica semelhante a uma casca de cebola, as camadas de uma cebola, tá certo? E entre as diversas fibras, né, as diversas camadas de bainha de mielina, nós vamos encontrar chamadas fissuras, né, de Schmidt-Laterman, tá certo? Na espiralização, a membrana da célula de Chauvin é quase totalmente compactada. Em algumas regiões permanecem espaços citoplasmáticos e intercelulares. Tá? Aqui nós podemos observar então o envoltório, né, do axônio pelas diversas camadas de mielina que são constituídas ou que são sintetizadas pela célula de Chauvin, tá certo? As fissuras, né, a incisura de Schmidt-Laterman, que são ligações, né, ou aberturas, né, que acontece entre a bainha de mielina, né, que envolve o axônio, tá? E o núcleo celular, né, da célula formadora de mielina. Tá? Aqui, olha, as diversas camadas de mielina constituídas pelas células de Chauvin, e aqui a área onde normalmente o axônio não é recoberto pela bainha de mielina, conhecida como nódulo de Ranvier. Tá? Bom, no sistema nervoso central, então, nós temos os oligodendrócitos que revertem os axônios. No sistema nervoso periférico, as células de Chauvin. No sistema nervoso central, a área não mielinizada ela é interconectada por um pé terminal de astrócito. No sistema nervoso periférico, nós vamos observar na área não mielinizada um nódulo de Ranvier, muito importante para a condução sináptica saltatória. Tá? Bom, a mielina ela tem uma composição que é parecida, tanto naquela formada no sistema nervoso periférico, quanto naquela formada pelo sistema nervoso central. No sistema nervoso periférico, tem mais esfigomielina e glicoproteínas, certo? Quando comparado ao sistema nervoso central. As proteínas que compõem a bainha de mielina normalmente são a proteína básica de mielina, né, que é uma proteína citossólica ligada à membrana
a membrana, na verdade, a membrana plasmática, né? No sistema nervoso central e periférico, e a proteína proteolítica, PLP, que é encontrada somente no sistema nervoso central, bem como a proteína zero, que é a proteína encontrada predominantemente no sistema nervoso periférico. Então ela tem uma composição, apesar da estrutura ser semelhante, ela tem uma composição proteica que diferencia, tá certo? No sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. No sistema nervoso central nós vamos encontrar, e periférico, nós vamos encontrar proteína básica de mielina. No sistema nervoso periférico nós vamos encontrar proteína proteolítica, no sistema nervoso central, e no sistema nervoso periférico a proteína zero. Aqui, há diversas camadas, né? Na verdade, a estrutura, né, da mielina, né, um esquema, né, uma construção esquemática da estrutura mielina, e aqui, onde nós observamos o axônio revertido pela camada mielínica, numa fotomicrografia ultraestrutural. Tá? Bom, as fibras amielínicas, elas são axônios de pequeno diâmetro envolvidos por uma só dobra da célula envoltória. No sistema nervoso periférico, uma célula de Chauvin envolve vários axônios. Não observamos, então, o nódulo de Ranvier, né, que só existe nas fibras mielinizadas. Tá? As fibras amielínicas, elas, na verdade, cada axônio ela tem o seu mesaxônio, né? Cada axônio, então, aqui é a estrutura das fibras amielínicas, tá certo? Então nós vamos ter, por exemplo, um axônio revertindo por cada um mesaxônio, ou seja, um envoltório único de fibras de mielina, tá certo? E no outro caso nós temos diversos axônios revertidos em conjunto por uma única camada de mielina. Então aqui o axônio é revestido individualmente por uma camada de mielina, que diversos axônios são envolvidos por uma única camada de mielina. Tá? Bom, uma outra estrutura importante do sistema nervoso, tá, central é o chamado epêndima. Né? O epêndima nada mais é do que o epitélio cúbico simples, de arranjo epitelial cilíndrico com base afilada. Ele é composto pelas células ependimárias e os tanicitos. São células ou tecidos que revertem os ventrículos cerebrais e canal central da medula espinhal. Estão em contato com o líquido céfalo-raquidiano e derivam do revestimento interno do tubo neural embrionário. Então, o epêndima, ele é um epitélio encontrado, por exemplo, nos ventrículos cerebrais e no canal central da medula espinhal, e são revestidos por um epitélio cúbico simples, que é o chamado de epêndima. O epêndima constitui-se de dois tipos celulares: as células ependimárias, com cílios e microvilosidade no domínio apical e mitocôndrias em abundância, e o domínio basal está em contato com os processos dos astrócitos. As células ependimárias estão unidas por desmossomos em faixas. E os tanicitos, que estão presentes no terceiro ventrículo, que são células ependimárias especializadas. Duas características são observadas: os processos basais se estendem até a camada de processos dos astrócitos e formam os pés terminais na superfície dos vasos sanguíneos. E os tanicitos, que são unidos entre si as células ependimárias com junções de oclusão. Então aqui nós observamos o epêndima, que é constituído por um epitélio cúbico de células, né? O cúbico simples de células, um epitélio de células cúbicas simples, tá certo? Que vai revestir, por exemplo, o terceiro ventrículo e o canal central da medula espinhal. Tá? O epitélio coroide, que é formado por células cúbicas unidas por junções de oclusão, com microvilosidades apicais, desdobramentos de membranas plasmática basal e abundantes mitocôndrias. O epitélio coroide vai secretar o chamado líquido céfalo-raquidiano. O epitélio ependimário ele é formado por células cúbicas unidas por desmossomos, com microvilosidades apicais, cílios e abundantes mitocôndrias.
E os tanicitos são células ependimárias especializadas encontradas no terceiro ventrículo. Apresentam processos basais que formam os pés terminais que se localizam na superfície dos vasos sanguíneos. Os tanicitos estão unidos entre si às células ependimárias por junções de oclusão. Em contato com as meninges vascularizadas, as células ependimárias formam a chamada tela coroidea. A tela coroidea no teto do terceiro e quarto ventrículo e fissura coroide dos ventrículos laterais, elas são constituídas por células secretoras. Essas células secretoras mais os vasos sanguíneos das meninges formam o que nós chamamos de plexo coroide. O plexo coroide, então, ele é constituído por células polarizadas, na qual nós vamos encontrar um domínio apical, constituído basicamente por microvilosidades dos junções de oclusão, e um domínio basolateral, que são constituídas por interdigitações e lâmina basal. Nós observamos também nesse plexo coroide capilares fenestrados, que vão formar a chamada barreira hematoencefálica, né? Onde nós vamos observar interdigitações e junções de oclusão. Tá? Então aqui o plexo coroide, ele é um epitélio polarizado, com um domínio apical, onde vamos encontrar as microvilosidades, tá? As junções de oclusão apical, tá certo? E a membrana basolateral, tá? Célula epitelial do plexo coroide.